Quem é mãe sabe como é criar filho hoje em dia, como é dizer não, como é andar com filho e frequentar lugares públicos. É criança pequena que às vezes não tem noção, não consegue ter noção ainda, né? Da hora de fazer silêncio, da hora de se comportar, da hora que tem que prestar atenção no que a mãe está dizendo. E eu fui com meu filho hoje na missa e, e o padre, graças a Deus, da minha igreja, ele é um padre assim que gosta das crianças, que compreende muito mesmo, que as crianças não conseguem ficar paradas ouvindo, né, a leitura e participando da missa. Mas assim, ele quer que os adultos também fiquem prestando atenção, só que o meu filho é daquela criança que me puxa, que me bate, que grita na hora da missa, por mais que eu ensino a ele, por mais que a gente vá todos os domingos, ou a maioria dos domingos à missa, e também alguns outros encontros da igreja, para que a gente venha se alimentar a nossa fé, se alimentar da palavra de Deus, e eu quero muito que ele siga esse caminho, que é um caminho bom, o caminho da fé, o caminho de Deus, e que ele aprenda desde cedo sobre a igreja, sobre a fé, sobre Deus, as boas práticas, ouça bons testemunhos. Então, para isso, eu tenho que levar ele para a missa comigo, mesmo que às vezes eu não consiga assistir à missa com tranquilidade. E já algumas vezes ele é porque eu não dou o celular, só em casa assim, bem assim, que não tem outro jeito, outra forma mesmo, aí eu dou, mas na maioria das vezes eu sempre tento aguentar, minha gente, e às vezes o padre até chama a minha atenção e diz o seguinte: não dê atenção, quando ele gritar ou chorar, não. Preste atenção na missa, porque você é adulta, então você precisa também participar da missa. Então, a criança ela vai aprendendo, vendo o nosso testemunho, o nosso exemplo. E assim, minha gente, eu escuto os conselhos do padre e do outro lado eu tento, sabe? Tento não dar atenção ao meu filho na hora que ele tá fazendo birra, que ele tá chorando, que ele tá gritando. Mas o meu filho, ele me empurra, me bate, sabe? Fica chamando, falando, me chamando alto, falando comigo com voz alta. E, e a vontade é de puxar a orelha dele, bater nele na hora da missa. E eu falo mentalmente, né? Quando ele chegar em casa, quando eu chegar em casa, eu vou bater nele. Aí chega em casa, a raiva passa, porque a gente pode aprender com isso. A gente pode aprender, minha gente, que raiva não é algo duradouro, não. E quando a gente chega em casa, né, a poeira tem baixado, já tem passado toda aquela exaustão, e a gente consegue, assim, entender que é apenas uma criança e que a gente já foi criança também. Então é muito mais fácil a gente que é adulto entender uma criança do que uma criança que nunca passou por essa fase de adulto entender que não se pode gritar, não se pode chorar, que tem que ficar sentadinho. Eles não entendem. Um dia no futuro eles vão entender. Eles vão ter essa oportunidade, mas hoje quem entende é a gente que é adulto. Então vale a pena a gente, sabe, engolir a raiva, aguentar, porque tudo isso passa. E o melhor é que a gente tá andando com o nosso filho no caminho certo. A igreja é uma grande oportunidade para o ser humano se tornar uma pessoa melhor, andar por caminhos bons. Não é que ela nunca vai errar, não. Ela é ser humano e ela vai errar. Mas ela vai saber, se um dia ela errar, ela vai saber para onde voltar. Ela vai saber o caminho e ela não vai se perder.
E ela não vai se perder porque ela vai saber o caminho de volta de casa. Então, vale muito a pena levar os filhos para a missa. E é um ótimo lugar para desenvolver às crianças o senso de, de pertencer a uma igreja, o senso de respeito para o Santíssimo e com as pessoas, o senso de escutar o outro falar, o senso de poder estudar a palavra também, para poder responder quando o padre pergunta, porque a missa não é só feita pelo padre, é feita também pela Assembleia. Então, vale muito a pena. E digo sempre, se você está com raiva dos seus filhos, aguente para mudar de vida, para que seus filhos mudem também, para que você tenha uma vida melhor. Então, vale a pena levar seu filho para a igreja e lá você não precisa gastar nenhum real. Se tem aquele ditado, né, colocar o pé fora de casa, você já está gastando, né? Hoje em dia é assim. Você tem que pagar uma passagem, você tem que comprar alguma coisa, mas sempre tem uma igreja próxima de casa. Então, se você tiver uma igreja próxima de casa, vá. E se você não tiver uma igreja próxima de casa, vá para algum encontro que tiver na casa de alguém que faz parte dessa igreja, porque sempre tem um terço, uma novena, um encontro. Vá, minha gente, vá, porque vale muito a pena. Vale muito a pena, sabe? E um dia a gente chora, no outro dia a gente agradece a Deus por todo o esforço que a gente fez, que valeu a pena.